Olá, Motolama na área! Volta e meia, quando fazemos passeios, nos deparamos com vários tipos de pisos. Entre eles, aquele que tem umas pedrinhas pequenininhas, também conhecido como cascalho ou rípio. Hoje vou dar umas dicas sobre como navegar por cima desse piso tão irregular e tão escorregadio e tão estranho. Motolama começando agora! Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally, enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Como o assunto hoje é andar no cascalho, me lembrei de uma história envolvendo um dos mais tradicionais fabricantes de automóvel, a Mercedes. E isso não tem nada a ver com cascalho. Quem já teve a oportunidade de visitar Lisboa deve ter reparado que a maioria dos táxis lá são Mercedes. E isso se explica, segundo os próprios motoristas, que a manutenção deles é mais confiável. Mas pelo que eu tenho pesquisado, essa hegemonia da Mercedes hoje já não é mais tão gritante. Já estão começando a usar outras coisas, Citroën, Toyota, etc. Mas não é isso que me interessa. A minha história hoje envolve no tempo que as Mercedes ainda dominavam o cenário taxista de Lisboa. Conta a história que lá pelos idos do tempo do Guaraná de rolha ainda, o Renatinho e sua esposa saíram lá do norte de Portugal, de uma cidade chamada Mogadouro, que fica lá em Trás-os-Montes, quase divisa com a Espanha. Qualquer semelhança com o tal Renato que a gente conhece é mera coincidência. Mas depois de encarar horas e horas dentro de um trem poeirento, também conhecido lá na terrinha como comboio, o casal chegou a Lisboa, mais cansado que camelo que corre atrás de carro de rally. Ao sair da estação ferroviária, fez aquela cara típica de quem vem do interior e chega na cidade grande sem nunca ter visto aquele monte de prédio e fica... Oh. Pois é. Depois de meia hora olhando para cima e olhando para os lados, e como ele não tinha conhecimento da cidade para pegar um ônibus, resolveu escolher um táxi. E, obviamente, o táxi era um Mercedes. Depois de alguns minutos explicando onde é que era a casa da sua tia, onde ia ficar acampado, e carregar todas as suas tralhas dentro da Mercedes junto com sua esposa, saíram passeando pela cidade grande. O Renatinho, maravilhado dentro do carro, olhando para isso, olhando para aquilo, perguntando o que era isso, o que era aquilo. Até que ele começou a reparar dentro da Mercedes. Afinal, ele nunca tinha andado dentro de uma Mercedes que ainda andasse. Lá na terra dele só tinha Mercedes velha. E pergunta isso, pergunta aquilo, e finalmente ele repara naquela estrela de 3 pontas que tem lá na ponta do capô da Mercedes. E ele pergunta, intrigado, para o motorista para que serve aquilo. E o motorista, com um risinho irônico de canto de boca, explica. Isto é uma mira para passar por cima de pessoas. E o Renatinho, intrigado com aquilo, faz aquela cara de espanto e diz: Como assim? Queres ver como funciona? Aí o motorista escolhe uma vítima que vinha atravessando a rua e manda o carro em cima. Quando chega pertinho, ele tira. Entendeste? Estou a ver. Já começando a dar risada, o motorista resolveu repetir a cena. Tinha uma mocinha atravessando a rua, ele foi em cima da mocinha, quando chegou pertinho, ele tirou de novo. O motorista, que já não se aguentava de tanto rir, vou mostrar mais uma última vez. E novamente escolheu mais um pedestre. Era uma velhinha que vinha atravessando a rua, naquele passo super devagar, que dá até agonia só de olhar. Ele, para tirar o fino da velhinha, ele foi até em cima e saiu fora. Quando olhou para o espelho, a velhinha estava rolando no chão. Aí o Renatinho mandou de trás. Se eu não abro a porta, tu erravas o terceiro, hein, pá? Isso deu uma merda que você não tem ideia. E isso nem aconteceu no cascalho. Mas vamos ao que interessa. Não importa se você é prego novo ou prego velho. Andar no cascalho é sempre um terror. Temos sempre a sensação que estamos andando no mar de bolinha de gude, sem o menor contato com o piso firme. Isso sem falar na tendência da moto querer ir para fora da pista e entrar de frente no barranco, né? Mas a boa notícia é que essas dicas que eu vou dar aqui vão facilitar em muito sua vida para andar em cima do cascalho. E o que é melhor, você pegando essas dicas, você vai ser um piloto melhor em qualquer situação. Para começar, como diz o filósofo, aprenda a andar devagar, desenvolva sua técnica para daí andar rápido. E lembre-se, quando andar no cascalho, com as 2 rodas meio soltas em cima das pedrinhas,
a ocorrência ocorre num piscar de olhos. Piscou, caiu. Tudo conspira contra você, desde o carro que vem em sentido contrário até o animal que atravessa a pista, desde o animal de 2 patas ou de 4 patas. E isso fica ainda pior quando a inclinação da curva é negativa. Aliás, a ciência de andar no cascalho se resume às curvas. As frenagens, tomada de curva, saída de curva, são os momentos que jogam o cidadão no chão. Qualquer mudança de ritmo ou de direção é crítico em cima do cascalho. Mas vamos lá. Dica número 1. Parece ladainha, mas quando tiver segurança, ande em pé. Mova seu corpo para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Procure sentir como a sua posição afeta o equilíbrio da moto. Só para explicar, você sentado com a bunda no banco, você não passa de um calombo de carne em cima da moto, que vai alterar o centro de gravidade da moto. Não vou me alongar aqui sobre o centro de gravidade, porque eu já falei sobre isso várias vezes. E se eu começar a repetir, vai ficar chato. Ele só fala de centro de gravidade. Nas curvas, em pé na pedaleira, procure inclinar a moto para dentro da curva e traga o corpo para fora, no sentido contrário, fazendo mais peso no seu pé externo da curva. Mas se ao contrário dos conselhos a curva te pegar desprevenido e você estiver sentado, tire o pé da pedaleira abaixando ele, não encoste ele no chão. Pode te dar um acidente feio se pegar uma pedra. Mas a ideia quando você tirar o pé da pedaleira é baixar o centro de gravidade para aquele lado. Só para lembrar, se a traseira escapa, ainda dá para consertar. Se a frente escapa, adeus viola, é chão. Se o seu contato com a moto se limita às pedaleiras, o gripe no guidão e o joelho levemente encostado no tanque, você estará deixando a moto se mexer livremente sem perder o controle. Isso pode parecer meio esquisito, mas se você deixar a moto se mexer livremente, vai facilitar muito o seu controle sobre ela. Não brigue com a moto, principalmente no cascalho. Existem basicamente 2 tipos de cascalho. Um, que é o que eles chamam de cascalho ou rípio, que são basicamente umas pedrinhas de 2 centímetros. E esse tipo é o que mais se encaixa no que eu estou falando. Essas pedrinhas tendem a se acumular nas beiradas das estradas e no centro, dificultando bastante e obrigando a gente a andar pelas marcas dos pneus. Inclusive, evite cruzar esse caroço central, porque é ali que surgem a maioria dos tombos. Mas tem também o cascalho de beira de rio, que são pedras maiores de 5 a 10 centímetros, bem arredondadas, e isso normalmente é encontrado em leito de rio seco, ou na beirada dos rios molhados também. Essas são mais complicadas. É o típico da situação que você tem que deixar a moto ir para onde ela quer, o máximo que você faz é sugerir para onde você quer que ela vá. Senta bem para trás do banco, deixa o guidão relativamente leve e vai dando uns toquezinhos de lado, orientar para que lado que ela vai, e sabendo que cada conserto que você faz demora um tempo até a moto reagir. Dica número 2. Outra vantagem de andar sempre em pé é que você consegue olhar mais longe, o teu horizonte fica mais longe e você tem uma visão melhor da estrada, prevendo aquilo que vai acontecer. Preste atenção no piso. Tente identificar a qualidade e a textura do piso para você saber que tipo de aderência que você vai encontrar. Como aqui estamos falando de piso de cascalho, tente identificar a espessura do cascalho para você ter uma ideia de que tipo de aderência que você vai ter. Só para falar o óbvio, quanto maior a espessura do cascalho, pior vai ser sua aderência na estrada. Repare na marca dos pneus dos carros que já passaram, porque possivelmente ali a espessura do cascalho vai ser menor, te dando mais contato com a terra e obviamente mais aderência e mais controle na moto. Procure apontar a roda da moto na direção onde te parecer que o piso é mais firme. E é muito provável que vai ser na marca dos pneus dos carros que já passaram. Vale ressaltar também que, como existem 2 marcas de pneus, procure escolher a marca da direita, porque se aparecer um veículo em sentido contrário, você é só encostar um pouquinho. Se você estiver do outro lado, você vai ter que cruzar aquele caroço central, que é de cascalho solto. Já viu, né? Dica número 3. Freie sempre com a moto reta. A tendência natural nessas situações é evitar usar o freio dianteiro. Mas como eu já disse em outro episódio, o freio traseiro não para. Quem para é o dianteiro.
Como no cascalho a aderência é sempre precária, o ideal é sempre frear com a moto bem em pé e alinhada com a pista. Usar o freio traseiro, você pode atravessar a moto na pista tirando você da trajetória ideal. Porque como o freio traseiro não para sozinho, você vai ter que usar o dianteiro também. Aí fica complicado. Frear forte no cascalho pode tirar sua moto da trajetória ideal, com a frente escorregando para um lado. No caso disso acontecer, solte o freio e procure alinhar a moto novamente para recomeçar a frenagem. Não garra no traseiro, porque o traseiro vai te desalinhar a moto e vai jogar no chão. Para ajudar a diminuir a velocidade, use bastante freio motor. Reduzir de marcha antes de entrar na curva é sempre uma boa ideia. E lembre-se, durante essa redução, solte a embreagem devagar para ela não dar um tranco na roda traseira. Como eu já disse, suavidade é tudo. Resumindo tudo até aqui, andar no cascalho se trata de suavidade, tanto no guidão, quanto nas frenagens, quanto na aceleração. O que nos leva à dica número 4. Procure andar sempre com uma ou duas marchas acima do ideal. Como o negócio todo é ser suave, andar com o motor muito cheio não é uma boa ideia. Na reta, com a moto totalmente sob o controle, você jogar umas pedrinhas para cima até é divertido. Mas quando a situação é crítica e o equilíbrio é precário, isso é uma situação que pode totalmente desequilibrar. E por conseguinte, cavucar no cascalho é a última coisa que você vai querer fazer. Lembre-se, se patinar, está arriscado a perder o pouco de tração que você tem. E o que é pior, se patinar, você vai cavar um buraco, dificultando a moto a se mover na direção que ela estava vindo. E por conseguinte, perdendo o seu momento de inércia. Só para lembrar, o momento de inércia na física é a quantidade de movimento. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo explicando a física da motocicleta. Eu já falei sobre isso, mas vou fazer, prometo. E finalmente, dica número 5. Para onde olhar? Como já falei, procure olhar sempre o mais longe possível. Porque se você estiver olhando muito perto, você com certeza vai perder o que vem pela frente. E se você ver o que vem pela frente olhando bem junto da moto, você provavelmente não vai ter tempo de reagir. Outro ponto importante de olhar bem longe é você poder traçar sua trajetória. Sabendo o que vem, você pode se programar de acordo com as condições da estrada, sabendo escolher onde vai frear, onde vai fazer a tomada de curva e onde tem buraco para você desviar e preparar o desvio já com bastante antecedência. Lembra, no cascalho não permite movimentos bruscos. O ideal é que tudo esteja programado na sua mente com bastante antecedência. Só para concluir, o tipo de pneu nesse piso, tanto faz se é um pneu biscoitudo, se é um pneu on-off, se é um pneu de rua. Todos vão se comportar da mesma forma. O que pode fazer um pouco de diferença é você ter aro 21 na frente. Mas nada impede que você vá com aro 17. O que vai definir aí é a habilidade do piloto. Ah, mais um detalhe. Falando em pneus, não inventa de baixar a pressão do pneu para entrar no cascalho. É pior. Até porque você não vai ter como encher ele depois. Use a mesma pressão que você usa no asfalto. Então é isso. Durante os passeios não temos a opção de escolher aonde vamos andar. Então é importante que você esteja preparado para encarar qualquer tipo de piso que vem pela frente. Areia, cascalho, lama, pedra, não importa. Esteja pronto para todos os pisos. O ideal é que, se possível, arrume uma estradinha de cascalho perto de onde você mora e vai lá treinar. É sempre bom estar preparado para qualquer coisa que a natureza joga contra você. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê o like que é importante para a gente e até a semana que vem. Um abraço, fui! Minha moto venenosa vai passando